eu entendi, cara, esses dias atrás, inclusive, que talvez o podcast ele tenha me entrado na minha vida pra voltar como era lá atrás. Você mesmo, assim. Eu mesmo. Você voltar pra tua essência. Porque Legal, quando eu tava na escola, eu era o cara que era o orador da turma. Eu era o cara que apresentava os festivais da escola, era o cara que tava sempre à frente de tudo, fazia teatro e tudo mais. E isso, cara, a gente que é da tecnologia, a gente sabe. Às vezes na tecnologia você fica muito mais privado, você fica mais na tua. Você precisa desse tempo de concentração maior, né? Exatamente. E aí esse lado um pouco mais extrovertido de comunicação tende a ficar mais escondido. E aí eu entendi que, cara, talvez o podcast ele entrou na minha vida pra falar, olha, então lembra lá na sua juventude, lá na adolescência, que era um negócio que você gostava muito, que era conversar, estar à frente das coisas, estar num bate-papo muito natural com as pessoas? Então, talvez, acho que é isso que você precisa buscar. Então, eu entendi, esse ano, inclusive, falei, cara, faz muito sentido isso. Seja muito bem-vindo ao Próximo Nível Podcast. Podcast para ajudar você a ir para o próximo nível. E hoje eu tenho um convidado extremamente especial e eu sou suspeito para falar porque eu já estive do outro lado 2 vezes, no primeiro episódio, no episódio de inauguração, e depois com 1 ano de episódio também eu participei com eles. Falei de temas diferentes na época, mas hoje eu tô aqui para entrevistar Leandro Martins, cara. Seja muito bem-vindo. Ô, Vitor, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por ter estado com a gente também. E vamos lá, acho que vai ser um papo bem legal mesmo. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Cara, a gente tava conversando aqui, esse espaço aqui, esse estúdio quase não é conhecido, né? Já foi visitado minimamente 63 vezes, cara. Que loucura, que loucura. E quando eu olho a trajetória de vocês, né, o que vocês fizeram posicionando o podcast na cidade, eu acho que tem todo um trabalho que muitas vezes ele acaba sendo invisível, porque as pessoas que não sabem muito de podcast, não conhecem a cultura, gente, fazer 63 episódios é muita coisa, gente. São várias horas, né, de produção, no mínimo aí, é mais ou menos 1h30 de episódio, 1h15, né? É muita coisa. Exatamente. Aí é até legal porque a gente olha lá atrás o que a gente construiu, né? Até mesmo questão de nome, posicionamento, atitudes que a gente precisa tomar durante as gravações, durante os episódios, durante o dia a dia mesmo, porque muita gente acha que podcast é simplesmente sentar aqui e gravar, né? Mas não. Não é, gente, não é. Longe disso. É roteiro, é convidado, é agenda que você tem que, às vezes, se virar nos 30 para encaixar um monte de gente. Às vezes, definir, putz, igual no nosso caso, nós somos em 2. Às vezes não dá pra vir os 2, vai sozinho mesmo, né? Então, sim, é uma experiência que a gente teve esse ano também. Então, assim, o podcast, ele é um negócio que tá muito em alta, mas a gente percebe que quando a pessoa ela entra mesmo no meio, ela tem um choque de realidade. Ela vê que não é tão fácil. E às vezes desanima, né? Às vezes desanima mesmo. Então, a gente fica super feliz de ter conseguido manter aí nesses 2 anos 60 episódios, porque é uma baita de um desafio. Cara, mas isso prova muito, né? Constância, acho que principalmente de vocês terem segurado aí o reggae quando alguns desafios aconteceram e tal. E antes de mais nada também, gente, eu gostaria de mandar aí um abraço pro Igor, que não pôde estar com a gente, ele era um dos convidados aqui hoje também, não pôde estar, mas tenho certeza que vão surgir outras oportunidades aí. E, cara, eu gosto muito do digital, Leandro, porque quando, sei lá, antigamente, quando a gente era criança, se nossos pais não tivessem uma câmera para filmar um pouco da nossa infância e tudo mais, o que resta são as memórias. É aquilo que a gente viveu naquele momento, que a tua memória é diferente da tua prima que estava naquele momento com você. Só que quando você tem uma outra pessoa de trás, né, filmando isso, você já tem uma outra percepção. Você tem a tua memória, a de quem estava filmando e a experiência que todo mundo está vivendo. Eu gosto muito do digital, cara, porque ele proporciona isso, né? Ele te dá essa sensação de você poder revisitar um teu eu do passado, não tão passado aí, mas de 2 anos, por exemplo, e você vê o que melhorou, como você evoluiu, o que você fazia e não faz mais, como olhando lá para o nosso primeiro episódio do Rio Preto Cast, cara. Qual o teu sentimento, assim, qual sensação você tem?
Cara, eu vejo assim que o digital, olhando até um pouco o podcast, ele se tornou algo muito democrático, né? Então, pra gente conseguir fazer uma propaganda, qualquer coisa nesse sentido, você tinha que pagar muita grana pra rádio, TV, essas coisas, e a internet como um todo, né? O digital, ele democratizou isso. E a gente vê assim que tudo que a gente faz com constância, como você falou, a gente consegue enxergar uma evolução no tempo, né? Então, se você olhar o Leandro de 2 anos atrás, no primeiro episódio, você estava aqui, e olhar para o Leandro agora, 2 anos depois, é uma outra pessoa. Filme aqui, passa cara. um filme. Exatamente, porque é uma outra pessoa. E isso em tudo na vida, né? A gente está dando um exemplo, mas, por exemplo, você lembrar dos seus sonhos que você tinha lá quando adolescente, as coisas que você fazia, e as coisas que você fazem hoje, será que se conectam ou não? E aí, às vezes, você lembra, você fala, cara, que legal isso que eu tinha de sonho, por que não buscar isso novamente, tentar... Cara, a gente consegue ter essas memórias muito fáceis, assim, de alguns gatilhos que a gente tem, né, durante o que a gente vive na vida. E é parte da evolução, né? Acho que o ser humano ele tem um trajeto de ir evoluindo com o tempo, né? A pessoa fala que as pessoas se envelhecem, ficam amadurecendo, se amadurecem e ficam lá, às vezes não mais brigando por qualquer coisa, às vezes não se posicionando com tudo, sabe a hora certa de se posicionar. E isso que com a vida é assim, né, cara? E com o podcast também, né? A gente tem que saber a hora que deixa o convidado falar. Porque senão na ansiedade, né, acaba surgindo um monte de coisa, cara. Não, com certeza. E assim, eu sei que você é empreendedor, então você também tem um trabalho com agência de viagens, né? Tem uma agência de viagens, mas também tem essa visão, a galera já tá falando isso já, quando fala assim, o que você faz? Eu tenho um podcast. Aí eles perguntam, mas você trabalha? Igual professor? Professor, essas coisas. Rola isso ou não? Rola, cara. Eu vou falar uma experiência que a gente teve, né? Quando a gente entrou em redes de negócio com o podcast, a galera achava que o podcast era um hobby. Então a gente teve que começar a mudar um pouco na cabeça das pessoas que um podcast ele pode ser um negócio. E olha um dado interessante. Apenas 3% das pessoas que produzem podcasts, vivem de podcasts. 97% não, aí por N motivos. Mas é um dado que você olha assim e fala, cara, 3% eu quero estar nesses 3% aí. Sim. Mas assim, aí você começa a pensar, né, cara, caramba, o que eu posso fazer de diferente, né? Porque hoje o podcast tá tão em alta que todo mundo quer fazer, mas ninguém quer se dar o trabalho de realmente fazer um negócio vingar. Sim. Entendeu? Então faz 5 episódios, larga a mão disso aqui, não quero mais e já era. E a gente vê que não é bem assim, né? E acho que que eu vejo assim, do tanto de podcast que tem, acho que alguns têm objetivos estratégicos diferentes, né? Então, eu sei que você participa de grupos de mentoria, depois eu quero entender um pouco mais até o que vocês discutem, o que está em alta, até para o pessoal que está assistindo a gente também saber que, será que eu tô afim mesmo de começar um podcast? Ou animar eles mais para começarem, né? E eu sei que tem muita coisa por trás disso. Quando a gente olha para o cenário corporativo, muitas vezes, a gente estava falando um pouquinho no backstage sobre isso, o empresário ele monta um podcast, ele começa a trabalhar com podcast para isso posicionar o business dele, né, para falar mais sobre isso. Isso começa a gerar alguns conteúdos nas redes sociais, tal, mas uma monetização muitas vezes ela não é direta, ela é meio que indireta, né, dentro disso, mas gera uma percepção de valor diferente para a marca. Eu vi o Gary Vee, conhece? Conheço. Cara, uma baita referência, né? Ele começou com um podcast lá atrás, ele foi visionário em várias coisas, né? Quando o TikTok estava começando, ele falou que o TikTok ia ser bom. Quando o Instagram estava começando lá em 2013, 2014, ele falou, cara, utilize o Instagram, vai ser bom. E aí eu vi um corte dele falando sobre o podcast. Se você não tem um podcast, tenha um podcast urgente. Porque em relação à distribuição de conteúdo, em relação ao posicionamento, tudo que você consegue fazer a partir disso, né? Assim, 2024, que a gente já está prestes a entrar aí, é uma coisa muito clara, acho que para todo mundo, você que é do digital, você também deve saber muito disso também. Mas não tem espaço para timidez. E uma coisa que a gente ouve bastante, que o dono do negócio, ele tem que ser o maior influenciador da marca dele. Então, assim, não tem que ser o marketing, não tem que ser o gerente dele, não tem que ser um diretor, tem que ser ele. Mas por que eu?
Cara, você que criou o negócio, você sabe do que você passou, você sabe das suas histórias, sabe como que foi a construção disso tudo. Então, você falando tem um peso muito maior do que qualquer outra pessoa contando a tua história. Então, acho que isso tem claro aí para todo mundo que se você não se posicionar, começar a se posicionar mesmo em rede social, até mesmo através de podcast, você vai ficar para trás. E aí você pode falar assim, caramba, meu negócio está diminuindo, eu não sei o que está acontecendo. Mas será que o seu posicionamento nas redes sociais tem sido interessante? Ou não? Você nem tem posicionamento, você simplesmente deixou as coisas acontecerem. Cara, uma coisa que eu falo bastante sobre isso e eu vejo que cada vez vai estar mais presente e só complementando isso que você trouxe. Não se posicionar, então empreendedores digitais que ainda não entenderam essa nova lógica, não se posicionar custa muito caro. Você deixa de ganhar muito, você deixa de fazer muitas coisas, de levar a tua marca para outros lugares que ela poderia chegar. Então, acho que o custo de não fazer, porque às vezes o empreendedor fala, não, eu sou uma pessoa que não curte tanto me expor no dia a dia, tal, então eu vou optar por não aparecer. Cara, é uma escolha, sim, mas o quanto a sua marca vai perder, né? Eu tava vendo esse exemplo até, Leandro, sobre garotos propagandas de marca, né? Então tem muitas marcas que pegam um garoto propaganda, então, sei lá, o da Bombril, quantos anos foi ele? Então você reconhece ele por ter sido o garoto propaganda da Bombril. E tem N outros que vão carregando as marcas, né? Cara, e depois que isso não existe mais? Qual é a evolução? Como você se posiciona? Talvez você pode perder tua marca. Por isso que eu vejo a importância de tanto o empreendedor se posicionar. E hoje no digital, a galera tá se posicionando. Quem entendeu isso tá fazendo um belo trabalho, né? Exatamente. E a ideia aqui de você se posicionar não é nada de você contar a sua vida. Na verdade, não. É você. Não ostentar, né? Não é você ostentar, mostrar lá na sua limousine, no seu BMW, nada disso. É você se posicionar por que você teve a vontade desse negócio, qual que é o impacto que ele traz nas vidas das pessoas, o que você enxerga de benefício para os seus clientes, por que você toma certas atitudes, por que você não faz igual ao seu concorrente. É mostrar a sua decisão mesmo, o porquê das coisas. Óbvio que tem coisa que é muito estratégica, você não vai compartilhar. Mas tem coisa que é importante você compartilhar, porque muita gente, às vezes, vai pegar aquilo que você falou e falar, cara, legal esse, hein? Eu vou aplicar no meu negócio. E o podcast ele é uma das ferramentas para isso, né? O digital tá aí também, e o podcast é uma ferramenta disso. Vou contar, olha só, uma história muito interessante. O Joel J, ele tem um podcast dele. O podcast dele é o mais ouvido de negócios. Já em 2023. Já passou o pessoal lá do casal, lá do Primo Cast, já, dos sócios, já. Que legal. Só que aí como que ele conseguiu? Ele entendeu que o Spotify é uma playlist. O que ele quer dizer com isso? A galera entrar no Spotify, vai para ouvir música. No início, né, até entrar mesmo o boom dos podcasts. E aí o que ele fez? Ele criou um programa chamado Ponto de Vista, que ele pega trecho de palestra, texto de podcast e joga isso dentro do Spotify. Então, o que ele faz? Ele consegue atingir, ao invés, vamos supor que ele tenha 100 mil ouvintes no episódio dele dentro do Spotify. Dos 100 mil ouvintes que ele teria tendo um episódio, se esses 100 mil ouvintes ouvirem os outros 5 conteúdos que ele tem, são 600 mil views. Cara, em uma semana você tem 600 mil views. Então ele conseguiu entender, e aí com isso ele conseguiu atingir essa métrica de ser o top lá de podcast de negócio, dentro do Spotify. Então, às vezes, é uma coisa simples que a gente precisa fazer, é um posicionamento simples de coisas, às vezes, que você já tem e que você só precisa entender e ver como que você vai aplicar isso para sua realidade, né? Cara, e você me contando, não fazia ideia dessa estratégia, mas com isso me veio uma memória que eu comecei a ouvir podcast na época, não era nesse formato videocasts, né, mas na época do Nerdcast. Então, né, foi o primeiro que eu escutei, assim, eu gostava bastante. Só que o Flávio Augusto, que por um acaso é sócio do GeoJ em alguns projetos, ele começou a fazer o podcast do Geração de Valor. E esse podcast tinha episódios que eram entrevistas, então ele trazia alguém para conversar sobre isso, depois ele começou a evoluir, mas no início era basicamente o que você acabou de falar, era um ponto de vista que alguém para onde ele está caminhando.
Então, eu gosto disso, assim, porque eu acho que a gente se reinventa o tempo todo, né? Então, isso que eu gosto de usar a palavra remix. Isso que o GeoJ tá fazendo nada mais é do que estratégico, né? Tudo que é estratégico, na minha opinião, é intencional. Se você faz, sei lá, se você vem aqui, faz o podcast, não tem o porquê fazer, ele não tem um objetivo final. Ele não é intencional, ele não é estratégico, você só está fazendo um podcast. Então, tira a estratégia de lado. Agora, quando você faz isso por um motivo, no caso, eu vi que o GeoJ entendeu a lógica da plataforma, ele começa a utilizar isso, né, de uma maneira que atinge mais pessoas, que vai buscar mais pessoas. As métricas da forma com que ele está fazendo é diferente, né? Exatamente. E ele se posiciona em plataformas distintas, né? Porque a gente sabe que a galera do YouTube é uma e a galera do Spotify é outra. Mas às vezes elas se encontram. Então, como que o teu conteúdo ele pode chegar em todas essas pessoas? Então, às vezes, se você estivesse trabalhando só no YouTube, talvez não teria pensado dessa forma. Ou então, se ele estivesse só no Spotify, talvez também não tinha pensado nessa forma. E aí, quando a gente fala de podcast, eu falo muito que, assim, você precisa estar aonde puder estar. Então, esse é um exemplo. Você pode estar no YouTube, mas também você tem que estar em outras plataformas, né? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a plataforma que tem mais ouvintes de podcast ainda é o Apple Podcast. Quantas pessoas que ouvem no Apple Podcast no Brasil? Sim. Eu comecei lá, depois que eu migrei para YouTube, para Spotify, e hoje eu acredito que eu nem tenha instalado mais o Apple Podcast. Mas no começo era isso, cara. Pegava quase toda, deixava baixando, pegava toda a memória do iPhone na época, mas era o que eu fazia durante o trabalho também, colocava os fones e ficava escutando, cara. Para mim, assim, essa evolução da forma de fazer nada mais é do que uma reinvenção de entender, por exemplo, seu ponto de vista. Não sei quanto tempo mas deve ser 3, 5 minutos. Tal. Coisa simples. É uma pílula para você fazer teu dia e tal. E isso daí, cara, sei lá, você acabou de ouvir alguma coisa legal. Você fala, pô, tem mais dessa daqui? Tem mais 50? Você tá viajando para algum lugar, você escuta praticamente todo o ponto de vista dele aí numa viagem para São Paulo, por exemplo. E, cara, eu vejo que tem uma coisa que eu chamo de habilidade angular. Você sabe que eu gosto de falar bastante sobre criatividade. Acho que criatividade acaba sendo um propulsor para várias coisas. Então, eu acredito que ela é uma habilidade angular. Só que tem decisões que a gente toma no nosso dia a dia que coloca a gente para abrir um leque de várias outras coisas. Então, eu acredito que você, né, e o Igor, quando vocês começaram essa estrutura que vocês têm, eu vejo evolução enorme, assim, grande de posicionamento, da forma com que vocês fazem, da forma que você está se comportando aqui, a gente conversando e tal. E para o pessoal que está assistindo, para eles entenderem que não é só questão de se posicionar, quais habilidades você acha que um podcast pode trazer para uma pessoa também? Porque eu vou dar uma aqui que talvez você fale, pô, vou deixar você falar, depois eu vou complementar melhor. Quais habilidades você acha que são legais, assim, que você aprende com o podcast? Cara, acho que a primeira é comunicação, principalmente, porque você pode ter a melhor habilidade possível para você se comunicar com pessoas normal no dia a dia. Mas aí, quando você vai para um podcast, você precisa ter uma habilidade de comunicação, uma habilidade de escutativa, porque a gente tem muito hábito de não ouvir. Você tá, tipo, eu te fiz uma pergunta, você está respondendo, mas às vezes eu não estou prestando atenção no que você está respondendo, eu estou te pensando na próxima pergunta. E aí, uma coisa que a gente começa a praticar muito dentro do podcast é a escutativa, que é algo que a gente também leva para a vida. É que você perde muita coisa do entrevistado, né? Exato. Se você está seguindo, para a galera que está aqui, a gente não falou sobre roteiro, não tem nada. Eu estou, né, realmente numa escutativa com o Leandro aqui e estou entendendo para onde a gente vai. E aí, é claro que eu conheço você há um bom tempo, então eu sei do que você gosta, eu sei para onde você está indo. A gente conversou antes, entendeu um pouco de coisas que a gente poderia falar, mas não tem roteiro. Então, eu concordo com você, assina embaixo, aí comunicação é uma delas. Comunicação, escutativa, posicionamento no sentido assim, de como você vai se posicionar frente à pessoa para você não parecer ser agressivo com a forma que você vai falar, com a forma que você vai também se direcionar para a pessoa. Então, posicionamento, como você se comportar diante das pessoas aqui mesmo. Quando a gente, dentro do Rio Preto Cast, a gente já entrevistou CEO e a gente já entrevistou a galera que tá ali no dia a dia mesmo, evoluindo, fazendo as coisas acontecerem.
Então, assim, às vezes a forma de você se comportar perante a um é de uma maneira, perante a outro de outra maneira. Então, assim, você ter essa percepção com o tempo, você vai conseguindo essa maturidade sem deixar de ter a sua essência. Acho que esse é o principal. Tipo assim, não tem como você ser igual o Bruno Perini, por exemplo, não tem como você ser igual o Joel, não tem como você ser o cara do Inteligência Limitada, que faz podcast todo dia. Sim. Então, tipo assim, cada um tem a sua expectativa, tem a sua individualidade. Então, você traz isso também à tona, né? Que às vezes é algo que você não lembrava, não conhecia. Até fazendo um parênteses antes de seguir, eu entendi, cara, esses dias atrás, inclusive, que talvez o podcast ele tenha me entrado na minha vida para voltar como era lá atrás. Você mesmo, assim, Eu mesmo. Você voltar pra tua essência. Porque legal, quando eu tava na escola, eu era o cara que era o orador da turma. Eu era o cara que apresentava os festivais da escola, era o cara que tava sempre à frente de tudo, fazia teatro e tudo mais. E isso, cara, a gente que é da tecnologia, a gente sabe. Às vezes na tecnologia você fica muito mais privado, você fica mais na tua. Você precisa desse tempo de concentração maior, né? Exatamente. E aí esse lado um pouco mais extrovertido de comunicação tende a se ficar mais escondido. E aí eu entendi que talvez o podcast ele entrou na minha vida para falar, olha, então lembra lá na sua juventude, lá na adolescência, que era um negócio que você gostava muito, que era conversar, estar à frente das coisas, estar num bate-papo muito natural com as pessoas. Então, talvez, acho que é isso que você precisa buscar. Então, eu entendi, tipo, esse ano, inclusive, eu falei, cara, faz muito sentido isso. Faz total sentido isso. E aí, depois que comecei a entender, eu falei, cara, então é isso. Então, o que eu pensava lá atrás? Como que eu queria ser? Talvez é isso. Aí eu comecei a olhar o meu interior e falar assim, eu era um cara que gosta de comunicar. Aí vai trazendo todas as coisas que eu falei. Sim. De comunicar, de você ter uma atenção, de você ser mais extrovertido, você ser mais assertivo nas questões. Porque, assim, não tem como, cara. Você precisa estar bem concentrado, vivendo aquilo ali. Presença, né? Estado de presença. Estado de presença. Porque senão você vai ficar perdido durante no episódio, por exemplo. O que eu costumo falar quando tô entrevistando as pessoas, antes de começar o episódio, eu falo assim, cara, talvez você tá preocupado com tudo que vai acontecer aqui, né, porque a pessoa fala, pô, mas não tem roteiro, né? Tipo, o que você vai me perguntar? Tal. Eu falei assim, não, então só me fala o que eu não posso perguntar, né? Sempre eu deixo essa questão, porque do resto, vamos fluir, vamos entender. E uma coisa que eu falo passa muito rápido, cara. Se você encarar isso como uma conversa, com empatia, né? Complementando o que você trouxe, né? Se eu tenho essa empatia, se eu tô presente, cara, aquilo a gente já falou no episódio ainda sobre inteligência artificial, o estado de fluxo, cara, entra de uma forma que você não sente nada que tá acontecendo em volta. Você tá aqui no aqui e no agora, né? E tem mais alguma? Cara, acho que não, as principais são essas. Existem outras, mas eu acho que esse é o principal, assim, para quem pensa em começar. Uhum. E aí acho que vai muito individual de cada um que você... Não, eu assino embaixo sim, em né? todas, cara. Eu vou complementar, só que acho que é uma coisa que... tudo bem que a gente tendo escutativo, isso acaba ajudando. Mas eu vejo que é uma coisa que a gente precisa improviso. Improviso. E aí isso te dá uma bagagem, por exemplo, você fez 63 episódios até aqui, cara, te dá uma bagagem muito grande, que você já sabe o que pode acontecer de algumas coisas, mas o que você não sabe, tá tudo bem. Você fala, cara, ser humano, porque tem gente que tem medo que, sei lá, a cadeira virou. Tal coisa não pode acontecer e tal. E aí acho que você entra num estado de improviso também que te abre para um cenário e você fala, cara, vou curtir esse momento aqui. É isso. E você aprende a ser um perguntador, cara. Boa. Cara, porque assim, não é simplesmente fazer uma pergunta. Às vezes você tem que linkar o que o cara falou, acabou de te falar com alguma coisa e você encaixa uma questão. Cara, tem mais uma. Repertório. Porque não é nenhum repertório para você entrevistar, que isso aí entra na escutativa que você pode entrevistar qualquer pessoa. Eu lembro, um dos meus sócios, uma vez ele estava vendado e aí ele teve que falar quem ele era para uma senhora de mais de 70 anos. E aí ele falou, pô, sou diretor dessa empresa, fiz isso, estudei e tal. Começou a falar um monte de coisa. Cara, na hora que ele viu que era uma senhora de 70 e poucos anos,
Ele falou, cara, ela, tipo assim, não entendeu nada. Uma senhora, né, tipo, que não tinha essa bagagem. Depois ele foi ver que ela não tinha estudado, mas ela estava naquele momento aprendendo. E aí ele falou, cara, olha só, o poder da comunicação se você não sabe quem está na tua frente, né? Mas depois, eu falo sobre isso também, a gente já conversou, que é a inteligência coletiva, cara. O repertório te dá uma inteligência, assim, de... Você tem um pedacinho da lembrança de cada episódio que você aprendeu em cada um deles, que isso não tem preço, né, cara? Não tem, não tem. E eu falo assim, ó, que a fonte de informação que você traz é muito importante, né? Eu sou um cara de exatos, então eu gosto muito de dados. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer trazer coisas por episódio e a gente, naquela sede de ter muita informação, busca informações muito aleatórias. Mas o que eu falo? Que eu uso, Leandro, eu pratico muito. Quero levar dados, então beleza, vou buscar em fontes oficiais. Como que eu aprimoro para eu ser um podcaster mais efetivo, mais interessante, que prenda a atenção da galera e tudo mais? Eu ouço outros podcasts de pessoas distintas para justamente olhar e falar, esse comportamento é legal, essa forma de falar é legal, e ir pescando essas coisas assim, Legal. sabe? E também para ter repertório, né? Porque não só o repertório de conteúdo que a gente leva aqui, mas também de trazer de fora. Às vezes, alguma coisa que falou, te fala, putz, ó, aquilo que falou, aquele dado é muito interessante para a gente trazer aqui também, porque o público, nosso público pode não ser o público daquele conteúdo, né? Então, Sim. é muito legal a gente também tentar trazer isso, né? E passar essas informações, que é bem legal, né? Cara, e nesses 63 episódios aí, conta algumas coisas de improviso aí, inusitadas aí que acabaram acontecer, alguma coisa que fala, pô, uma pergunta que eu fiz, viu? O que te marcou, assim, alguns... Cara, eu acho assim, o que mais me marcou pelo lado pessoal não foi nem dentro do estúdio. Mas depois eu conto outras coisas que aconteceram aqui dentro. A gente gravou esse ano um episódio com o Projeto Alicerce, que é um projeto lá da PET, que tem o propósito de educar jovens na parte de tecnologia e depois colocar eles no mercado de trabalho. E aí, cara, durante a gravação lá que a gente fez, um dos meninos virou e falou assim pra gente: Leandro, minha pergunta é pra você. Eu falei, cara, ferrou, né? O que o menino vai me perguntar e tal? E aí ele falou assim, cara, o que te faz você sair lá da sua casa, vir aqui e dar voz pra gente? Caraca. Aí eu falei, cara, por simples, quando a gente criou o Rio Preto Cast, foi justamente, além de dar voz para as pessoas que todo mundo já conhece, é dar voz para as pessoas que não aparecem, não conhecem, mas que tem um impacto muito grande na nossa cidade, na nossa região. E eu falei, o Projeto Alicerce é um desses. É um projeto que está no primeiro ano, que eu tenho certeza que vai abrir portas para muita gente, de vocês que estão aqui. E por isso eu não poderia deixar de abrir portas para vocês. E ele já foi um bom perguntador, né? E ele já foi um bom perguntador. Pegou a gente, assim, muito de surpresa. Mas, assim, é aquilo aí. Você traz um pouco da emoção, que é uma coisa que a gente também precisa ir praticando, né? Trazer o convidado também para emoção, porque você consegue buscar algo que às vezes é lá no íntimo que ele não traria num bate-papo, às vezes mais quadradinho, assim, né? Então esse foi assim o que mais me marcou, assim, mesmo pessoal nesse sentido, foi essa questão, porque eu falei, cara, olha o impacto que eu tô trazendo na vida do cara, um adolescente de 16, 18 anos. Eu nem imaginava. Então, olha só como que a gente consegue pensar nessas coisas. E você falou, já vem algumas coisas na minha cabeça, assim, na minha mente, já de exemplos, né? De coisas que a gente, tipo, acaba fazendo. Eu lembro de ajudar certas pessoas, então, pô, com exemplo seu, assim, também, eu fui o cara que foi representante de sala, depois, né, orador, tal. Então, meu colégio todo eu passei por isso. Depois tive banda, e na época do colégio, tal. Depois fui empreender, precisava me posicionar também. Aí depois começamos a fazer, né, palestras e tudo mais. Então, depois que o reconhecimento por alguns, né, trabalhos vieram, então falou, pô, você pode falar sobre isso e contar. E para mim, cara, já vai ficando no automático algumas coisas. Sim. Então, subir ao palco. Sim, pô, eu fiz um TEDx esse ano e na hora de subir ao palco, eu falei, pô, passa um filme na cabeça, porque eu queria estar muito lá.
Tipo, eu me dediquei muito para aquele momento chegar. Então, passa um filme, cara. Mas aí, passa 2 minutos, você já se conecta já, porque você fala, cara, eu tô no meu flow, tô no que eu curto fazer e tudo mais. E muitas vezes, eu acabo, de certa forma, sei lá, tipo, não valorizando talvez o tempo da outra pessoa que vai falar sobre alguma coisa. Vou te, né, dar um exemplo. Algumas pessoas me pedem para treinar elas, para o que eu falo aqui, né, nessa palestra, como eu me posiciono, tal. Então, coisa simples, assim, a pessoa vou dar uma palestra, vou falar sobre isso, tal. E aí tem um mundo na mente dela. Tipo, pra mim isso já se tornou automático. Mas na mente dela, cara, vai acontecer tudo de errado que possa acontecer. Menos o que tem que acontecer, né? Tipo assim, mas vai acontecer tudo de errado. E aí, às vezes, a gente não para e pensa. Fala, cara, eu tô tranquilo, você tá tranquilo com o Rio Preto Cast, tá tranquilo aqui. Porque você fez isso muito tempo. Você foi constante muito tempo. Não foi do nada. Você não entrou tranquilamente, né? Então, eu acho que isso vale pros dois lados. Para quem está passando por isso, no caso, por exemplo, pô, se isso já é mais tranquilo para a gente, trabalhando com escutativa, com empatia, mas é mais tranquilo para a gente, é porque a gente fez várias vezes. E para quem está começando, entender também que você vai ter que fazer várias vezes para ficar bom. Não, dificilmente vai ficar bom na primeira vez, né? Muito difícil, cara. Eu vejo eu aqui mesmo, primeira vez que eu sentei aqui, todo nervoso, frio na barriga, às vezes não sabia nem o que falar, perguntar. Não, mas vocês têm uma boa estratégia, entrevistar em 2. Mas foi, porque você aprende, né? Você Sim, vai aprendendo. sim. Hoje eu consigo fazer sozinho com muita naturalidade. Vai tranquilo, mas Vai, no começo esse tranquilo. apoio, assim, eu acho que é... Não, é super importante, cara. Se você não é um cara que tá acostumado a uma câmera, um microfone, essas coisas, é super importante você ter um começo assim com os dois, ou então um começo só com áudio, né? Mas é um desafio e tanto. Aí lembrando as coisas engraçadas que a gente teve, você estava aqui no episódio, nosso primeiro episódio, que caiu o bolo, né? Caiu o bolo, é verdade! Era o aniversário de Rio Preto, pra comemorar o aniversário de Rio Preto, cara. E o bolo era o primeiro patrocinador de vocês. Exatamente, cara. Então, demorou muito pra conseguir um segundo patrocinador. Cara, foi porque assim, o primeiro não deu muito certo, né? Os outros patrocinadores deram uma olhada assim e falaram, peraí. O cara com um já fez isso, imagina o que vai fazer com a gente, né, cara? Mas esse do bolo foi muito engraçado. Começamos com o pé direito, né? Mas foi bem legal, assim. É bom que quebrou o gelo, né? E você já, tipo, você mesmo falou, já entrevistou CEOs de empresa. Dá um exemplo, assim, só para quem não acompanha o Rio Preto Cast. Primeira coisa, gente, vai lá, YouTube, se inscrevam, sigam o Rio Preto Cast nas redes sociais também, no Instagram e tudo mais. Mas para quem vai começar a seguir agora, só para ter noção, quem vocês já entrevistaram, assim, pode citar nome de pessoas e também de empresas, só para a gente entender o que tá... assim, a gente já entrevistou, assim, o Marcos Caldelay, que ele foi presidente do LEAD, do né? LEAD, isso, CEO da Bombril, então ele contou essa história aqui. Mas legal que ele traz casos bem pessoais também, sabe? Então tem muita história bem legal. Então a gente falou com o pessoal de redes de negócio, né? A gente trouxe o André Mantovani, que ele é do Benini Noroeste Paulista, a Ellen, que é da Escola Passo a Passo e tal. A gente fez um episódio super legal com o Danilo e a Amanda das Valquírias, que foi o primeiro local que eles gravaram um episódio juntos. Então eles nem sabiam como que ia ser. E é muito legal, assim, porque a gente vê como os dois se conectam, Cumplicidade, né? Exatamente. E até pros dois, eles falaram que, assim, pra gente é meio diferente, mas vamos ver como vai ser. Mas foi um episódio que deu, acho que quase 2 horas, a gente até dividiu em 2. Mas a gente já falou com eles. A gente tem um episódio muito legal com um banco de sangue, para incentivar as pessoas a fazer doação de sangue. A gente já fez programa de samba, o cara veio aqui e tocou um samba. Teve uma dupla uma vez também ou não? Teve, né? A dupla, o Léo e Gui, eles vieram aqui também. Foi quando eu cantei Evidências, tem lá também no episódio. tem umas coisas bem legais. Esses, assim, que são os mais engraçados, assim, que a gente tem, né? Mas, cara, tem... E vocês já fizeram, tipo assim, melhores momentos disso, assim? De pegar
e uns trechinhos, assim, porque, cara, é muito legal isso. Muito, cara, muito. Aí esse ano a gente trouxe o Carlinhos, que ele é de uma comunidade que chama Novo Sinai. É uma comunidade que ajuda homens a se tratarem e pra se tratar de drogas, essas coisas. O cara tem uma vida assim, então ele vai lá e tem umas atividades, umas coisas pra ele fazer, pra ele sair desse mundo de drogas, essas coisas Que assim. legal. E foi um episódio super legal, porque, assim, a gente vê como coisas feitas com propósito realmente podem dar resultados. Cara, Depende e é muito legal de que você. vocês mesclam assim várias coisas, mas vocês olham bastante para essas causas sociais, né? Então, trazer o banco de sangue aqui, esse entrevistado, a própria Amanda e o Danilo também para falar um pouquinho sobre o terceiro setor, né? Então, eu acho que isso contribui muito para Sim, com certeza. Então, se você olhar o Rio Preto Cast lá, a gente vai ter episódios de diversos assuntos nesse sentido. Mas a gente olhando para 23, na hora que a gente começou a planejar 24, a gente olhou assim que em torno aí de 70 a 75% dos episódios são com empreendedores. São com pessoas que têm algum negócio ou que iniciam, tomam conta de algum negócio. Na hora de fazer um Media Kit, assim, já tá lá, assim, 75 e tal. Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, a gente traz pessoas que realmente ajudam a gente a construir, né? A gente fez um trabalho bem legal esse ano com a IG Piscinas. A IG, para quem não sabe, eu acho que é legal até trazer aqui, porque a IG, a matriz da IG é em Cedral. Sim. Muita gente não tem essa noção. E a IG, ela é a maior fabricante de piscinas de fibras do mundo. Está presente em mais de 50 países. E é aqui do lado. Caramba. Gente, às vezes... Então, assim, a gente fez um trabalho com eles no sentido de não só falar de piscina, mas falar como que é o processo lá dentro, como que são as coisas. Então, a gente tem feito um trabalho também nesse sentido com empresas. E mostrar para o cara, falar, a gente, por exemplo, a IG trabalha com franquia. Como que é o processo de expansão? O processo de expansão é dessa maneira, por esse motivo, como a escolha de franqueados é nesse sentido. No caso, elas têm 3 marcas, então a gente entende qual que é o franqueado, por onde que ele precisa passar. Ele não vai direto em nenhuma em específico se a gente entender que não faz sentido para ele. Então, assim, tem muita coisa de negócios mesmo dentro do Rio Preto Cast. Vocês acabam tratando aqui isso, né? Isso. Cara, uma coisa que, e dando spoiler aí, que a gente vai falar um pouco de 2024, mas uma das coisas que eu penso em implantar aqui, se fizer sentido para você que está assistindo também, fica à vontade. Eu acho que esse conteúdo tem que ser divulgado mesmo, é essa visão de usar multiplataforma mesmo, de olhar para todo um ecossistema dessas redes, igual você deu o exemplo do GeoJ, mas para o ecossistema disso, e entender como isso funciona e como pode gerar mais valor. Por exemplo, você comentou da IG. Mas como seria transportar o episódio em uma narrativa de uma campanha de 6 meses, por exemplo? O episódio ele vai concatenar, ele vai se conectar dentro da narrativa, mas ao mesmo tempo vão ter vocês indo até a IG lá, indo na fábrica, mostrar o processo fabril, conhecer o CEO da empresa, trocar uma ideia lá sobre isso, sabe? Mostrar um pouco, e aí depois disso vocês vão quebrando algumas histórias. Vira meio que um day life no YouTube. No episódio, aí dá pra ir quebrando um pouco isso, né? Eu pensei bastante, assim, quando eu comecei, eu não foquei tanto assim, eu quero trazer marcas para ser patrocinadores do episódio, pro episódio acontecer. Mas eu pensei em trazer marcas para contar histórias juntos dentro de uma narrativa. Então, o ano que vem, a minha estratégia é ter um tempo para contar essa história junto, entendeu? Não, com certeza. Eu vejo que as empresas elas estão muito disponíveis nesse sentido. Eu acho que está caindo uma ficha com algumas coisas, né? Então, igual eu falei no começo, para muita gente, podcast era um hobby. Hoje muita gente está entendendo como um negócio. E muitas empresas estão criando podcasts. E aí, o podcast ele pode ser apenas interno, como ele pode fazer para fora, como é o nosso caso. Como fala para o externo. Mas ele consegue, às vezes, de uma forma muito mais natural,
cativar as pessoas. Vocês fizeram no Oba esse ano, não foi? Fizemos um. Vocês foram lá, fizeram Fomos cobertura, lá, vocês viraram fizemos. repórteres do Oba, né? Repórter. É disso que eu tô falando, sabe? Pegar isso e falar, pô, não é só aqui que dá pra fazer fora. e que gere valor pro cliente no final falar, nossa, olha a entrega. Quantas horas eles despenderam para isso? Porque até essa questão de influenciadores, que a gente é tão contestado sobre isso, é micro-influenciador, é a autoridade, ou é só o influenciador, e como que eles navegam, quem eu contrato? Na minha opinião, você tem que contratar aquele que te entrega aquilo que você precisa, na realidade. Exato. Não é o mais, né, o que está mais em alta Que tem mais agora. seguidores. Porque talvez ele vai fazer uma campanha para você que ele não gosta daquilo que você tem. Mas aí você entra com um projeto, mesmo que ele não te conheça, a marca não te conheça, mas você apresenta um projeto, fala, cara, somos o Rio Preto Cast, mais de X episódios tal, e apresenta um plano para eles e fala, cara, faz muito sentido eu participar, né, do Rio Preto Cast. Não, né? com certeza. E aí, pra galera que tá começando, é super importante você ter um Media Kit com essas informações, né? De mostrar a quantidade de episódios, o público que você atinge, qual que é a faixa etária dele, nos diversos meios. Então, no nosso caso, tanto no YouTube, quanto no Spotify e demais plataformas, quanto no próprio Instagram. E aí, uma outra coisa que eu entendi é que assim, o Rio Preto Cast, ele não é sozinho. Existem pessoas. Então, por exemplo, existe eu e existe o Igor. E eu entendi que no meu perfil pessoal, eu preciso me posicionar também sobre o assunto. Sim. Então, é isso que eu comecei a fazer também. Então, no teu Media Kit precisa ter todas essas informações, mostrar quem já passou pelo Inclusive teu... ter vocês, né? E, Tipo assim, o ter a perfil gente. lá falando, pô, tem essas redes sociais aqui que paralelo ajudam a levar para esse outro número aqui também e tal. Então, cara, que é o que o Flow fez, que é o que o Podpah fez, né? Esses Sim. mainstreams maiores, assim, eles acabaram fazendo esse inverso, né? Eles começaram dentro do podcast e hoje eles são convidados para fazer coisas inusitadas fora, né? Que se não fosse pelo podcast, eles não iriam, né? Diferente do Joel J, como a gente deu exemplo, né? Do Primo Rico, que eles tiveram um podcast depois como posicionamento para eles e acrescenta muito. Esses outros que começaram e fizeram até essa evolução do videocast, eu vi que eles fizeram isso que vocês começaram. Comecei aqui, depois eu vou evoluindo para um outro caminho onde eu posso utilizar de outras formas, né? Sim, e uma coisa que eu percebo assim, a gente conversou muito nessas mentorias que eu estava fazendo de podcast, que para muitas empresas, o público do podcast ele é um público mais fiel que um público, por exemplo, de uma TV. Então, às vezes, o investimento que ele faria numa propaganda de TV, que é muito maior, ele consegue investir isso num podcast ou então numa ação um pouco mais sim, direcionada com um podcast ou com quem está à frente de um podcast, para justamente atingir aquele público em específico. Às vezes ele não quer atingir a multidão, ele não quer atingir os milhões de pessoas, ele quer atingir aquele público em específico que é o que vai comprar o produto dele, o serviço dele, né? Faz muito sentido, cara. E o que mais, assim, tipo, de mentorias você tem visto, assim? Porque eu vejo que eu como mentor, ajudando os empresários, eu vejo que te leva para um próximo nível mesmo, né? A ter um acompanhamento de pessoas que já chegaram lá, que já tem números para comprovar isso. O que é discutido, e acho que você já pode entrar nessa visão também de vocês para 2024, do planejamento de vocês para 2024, como vai ser, qual a expectativa aí para a galera que já acompanha vocês, mas o que vocês estão aprendendo, assim, que vocês pretendem ou colocar em prática ou já estão colocando e viram que estão no caminho certo? Muitas coisas assim a gente não fazia, mas não fazia da maneira certa. Acho que isso é o principal. Então, nas mentorias, ela tem pessoa do Brasil inteiro, nessa que a gente está fazendo. E ela surgiu numa comunidade que eu faço parte, que é uma comunidade chamada Podcast Experience, então, quem quiser conhecer. Essa comunidade, ela é um cara de Fortaleza, ele tem também podcast, ele começou a construir, hoje ele faz um evento anual com os podcasts, a galera da comunidade mesmo. E aí no evento desse ano, além da galera, ele trouxe o pessoal do Grupo Primo, então tava o Lucas, o Kaique, que são lá do Grupo Primo, e tava o Harry Góes, que é do Flow.
E aí, essa mentoria que a gente está fazendo é com o Harry Góes do Flow, junto com o Eric, que é o cara do Podcast Que Experience. massa. O Eric ele já dava mentoria para quem quer começar podcast, né? Uma consultoria, algo assim. E o Harry, ele começou em podcasts pequenos até ele chegar no Flow. E aí a gente consegue vendo como foi o processo desses caras, né? Até chegar onde eles estão hoje. Como que faz, e o Harry ele trouxe muita dessa bagagem, também contou algumas coisas pra gente, como que é dentro do Flow. Então, assim, se a gente olhar, o Flow hoje ele tem, sei lá, quantos milhões de inscritos, de seguidores que acompanham, e muita coisa que o Flow está fazendo hoje é coisa que eles vão aprendendo. Então, hoje, por exemplo, o Flow, ele não tem só o Flow Podcast. Ele tem o Flow News, ele tem o Flow Sports, ele tem canais específicos para isso. Isso só do Flow, fora os outros podcasts que tem lá dentro também. Exato, né? Tipo o Vênus. O Vênus é um que tem lá, mas não tem nada a ver com o Flow. Então, por exemplo, o que isso traz pra gente, já citando? É uma coisa, talvez, que a gente possa fazer em 24, entendeu? Entendi. Direcionar nesse sentido, talvez, ou um dia em específico, então, sei lá, às terças-feiras vai ser o podcast específico de negócio, nas quintas de lazer, turismo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente já vem pensando. Uma outra ideia que a gente teve, de colocar mesmo os processos no papel, sabe? Então, tipo assim, cara, o que a gente faz? Aquilo que a gente já falou aqui, eu faço convite pro convidado, eu vejo a agenda dele, faço Não é brief, pouco, gente. Quem tá assistindo aí não é pouco. Não é. Coisa. Não é. Até porque, assim, a gente fala que a gente não tem um roteiro, mas a gente precisa ter um norte do que a gente quer. Então, por exemplo, já tivemos muitas procuras de pessoas que a gente entende que não faz sentido trazer. Também. Porque, cara, você sabe teu público, você mais que ninguém sabe teu público. Então, se você traz uma pessoa dessa, você vai acabar com tudo isso que você construiu. Então, você precisa pensar muito bem, ter esse cuidado de esse quem você senso vai... de comunidade, né? De falar, pô, eu gostaria, né? Essas pessoas que me assistem, gostaria. Legal isso, cara. Seria legal. Essa pessoa, o que ela traz? Vou me arriscar, talvez é um influenciador que é grande, mas eu quero que misturar isso com o meu público, né? Tem que se questionar. Legal. Tem, exatamente. É uma reflexão que a gente sempre fez, desde sempre. E ter ações, muito do que você falou mesmo, ações fora. A gente fez algumas esse ano e a gente viu que é super legal. Aí dá pra estruturar e fazer algumas ações fora, Cara, eu né? fiquei sabendo que vocês estão com um camarote do Oba aí, sorteando. Pra sortear camarote. Que isso. É, pra sortear camarote. E então, cara, é coisas que se você quiser saber, precisa... você tem que entrar no Instagram do Rio Preto Cast. Exatamente. Não fala que não, que quem assistiu vai lá e busca. Mas vai ter lá, a gente vai ter todos os detalhes lá no Instagram, no YouTube também. E vai ter lá o sorteio de 2 camarotes dentro do podcast, né? Então, assim, outra coisa super importante, que é algo que eu aprendi, eu aprendi com o podcast, por incrível que pareça. Porque, assim, quando a gente não tá num meio, igual não tava no meio de podcast, cara, quem que é a tua rede de relacionamento? São seus amigos e a galera do trabalho, mais, sei lá, a galera da igreja. Todo do network. Era aquilo. Era aquilo. Quando você começa a entender que o networking, ele pra mim, eu tenho isso muito claro. Network é o idioma do poder. Então, cara, você quer se desenvolver como pessoa, você quer crescer teu negócio, esteja com pessoas melhores que você. Sim. E aí, cara, não vai ser ali, talvez naquele grupinho que você tá, você vai ter que sair fora. E aí eu entendi, falei, cara, network é pra isso, então vamos atrás dessa galera. Então foi quando eu comecei a participar de redes de negócio. Legal. Para entender esse meio mesmo. E eu vejo o quanto que é importante você participar dessas, não necessariamente dessas grandes, mas se você ter um grupo de empresários para você trocar uma ideia, é legal. Para você ter um grupo que realmente que tenha o mesmo objetivo que você, é muito importante, cara. A gente vê assim que muitas das coisas não acontecem porque a gente quer seguir num caminho, mas a gente tem 600 pessoas que não querem seguir esse caminho com a gente. Podcast próximo nível. Você tem a coragem, a atitude de ir para um próximo nível? Só que às vezes tem que deixar uma galera para trás. Porque assim, a coragem, ela vai te levar para um outro degrau. E esse degrau, ela é uma decisão.
né? Porque, pô, eu tive coragem, tá bom, eu tive coragem, mas eu fiz. Tô com coragem para fazer aqui, para resolver isso agora. Tá bom, se você tá me falando que você tá com coragem, mas enquanto você não tiver a reação, não, eu decidi que amanhã eu vou fazer isso. Eu decidi que agora eu vou fazer isso. Vou pegar meu celular e vou resolver o que tem que resolver. Então, não basta, né? Acho que essa premissa de próximo nível vai sempre te levar por um caminho de decisões e atitudes. Exatamente. Então, beleza, eu decido estar no próximo nível. Eu tenho que estar perto de pessoas que também querem estar, então aí a gente trabalha o ambiente, né? Então, fala, pô... E é muito influenciável o ambiente. É muito influenciável, cara. O resultado é exponencial a partir do momento que você começa a se conectar com pessoas que estão realmente em outra frequência. Você fala, cara, preciso... Demora até um tempo para você se adequar. Parece uma frequência de rádio mesmo. Você entra num ambiente e fala assim, nossa, aqui as pessoas minimamente pensam diferente de mim. Aí você tem que tomar uma decisão. Você volta para trás e fala assim, cara, porque tem coisa que não é para você. Você vai falar, não, pensam realmente diferente, eu não quero estar aqui, porque vai fora de tudo que eu acredito, dos meus valores e tudo mais. Mas às vezes vem uma frequência tão grande, né? Vou dar um exemplo. Talvez você entra num grupo de empresários multimilionários e as conversas deles são outras. Você pode tomar duas decisões. Ou, pô, eu preciso aprender a falar sobre algumas coisas aqui. Isso é interessante, talvez eu goste, porque eu não sei, eu nunca tive. E eu me arrisco. Ou você pode falar, não, minha vida é outra. Nossa, minha vida sempre foi simples. Para quê? Eu não preciso disso. Por que eles ficam falando de carros de mais de 2 milhões de reais? É desnecessário, você não precisa disso para viver. É uma escolha. É uma escolha. Realmente é uma escolha. E falando em escolhas, Nando, há pouco tempo agora, você teve uma decisão, né? Você tomou uma decisão e em seguida já uma atitude, né? Acho que tinha algo talvez que te prendia em partes, porque você já era empreendedor, já tinha o Rio Preto Cast, só que ainda você também tinha um outro trabalho, que para quem não sabe, o Leandro é um expert em tecnologia, curte muito tecnologia, mas ainda você mantinha um trabalho que ocupava algumas horas do seu dia, né? Acho que você aprendeu muito, foi uma escola, 11 anos, né? 13 anos. 13 anos, tipo, muita coisa, acho que foi uma escola para você. Só que chega um momento que você tem que tomar uma decisão, né? Eu vou para cá ou eu vou para cá. Cara, é muito disso do que a gente acabou de falar, de questão de networking e realmente decisão e atitude. As coisas acontecem, eu vejo que o que aconteceu agora comigo não foi por acaso, e eu até vou contar para vocês entenderem, mas eu empreendo na área de turismo desde 2019, então já vão aí para 4 anos. A gente teve a pandemia, e aí o turismo foi uma das áreas mais afetadas e tal. Quando começou a voltou super aquecido. Só que eu entendi que se eu ficar no meu trabalho que eu estava antes, eu não ia conseguir escalar meu negócio. Esse é o primeiro ponto. O que isso me causava como pessoa? Frustração. Porque a minha cobrança era grande, a cobrança em família era grande, a cobrança que a gente vem de tudo, né? Porque, cara, você investiu uma grana para começar o negócio. E se você vê que o negócio não tá dando o resultado que você quer, te desanima, te deixa frustrado. E o nosso maior vilão somos nós mesmos, né, cara? Então, tipo assim, eu tava ficando bem mal com isso. E aí, cara, surgiu uma oportunidade, eu falei, cara... Levei para casa, conversei com minha esposa. Falei, acho que agora é a hora da decisão. Porque coisas que eu queria fazer eu não conseguia porque isso me limitava. Pessoas que eu queria conhecer eu não conseguia porque isso me limitava. Porque às vezes para você conseguir uma agenda com uma pessoa, cara, no horário comercial, você não vai conseguir depois do horário. Então foram coisas que foram surgindo que eu falei, cara, se eu quero mesmo realmente... que meus negócios deem resultado, eu preciso dedicar 100% a eles. Eu não posso ficar 50-50, 30-40, enfim. Tem que tomar alguma atitude. E aí foi onde eu tomei essa decisão. E aí, cara, é tão muito louco, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, mas aí, ó, tomei essa decisão no dia 21 de novembro. Eu ia pro evento do Joel, né, Hora H, agora no comecinho de dezembro. E como foi importante eu tomar essa decisão? Porque se eu não tomar... A cabeça estava completamente diferente. Nossa, né? Eu fui com uma outra cabeça pro evento, eu fui com uma outra ideia. Talvez se eu ficasse ali, cara, eu ia ser
não ia aproveitar tanto como eu aproveitei. Talvez eu não ia conhecer pessoas que eu tenha conhecido, porque eu ia estar numa outra realidade. Enfim. Então, assim, cara, a decisão, ela realmente. E você sabe a hora, por incrível que pareça. Mas você sabe a hora de tomar a decisão e a hora de agir. E você precisa ter sabedoria também em algumas coisas, né? Eu estava até comentando com vocês aqui. Eu vim num batidão aí de 13 anos que o negócio era pressão, implantação de sistema, coisa, enfim, um monte de coisa acontecendo. E eu optei em começar, eu faço algumas coisas já agora em finalzinho de 23, mas eu optei por esse restinho de ano de desacelerar. Porque eu falei assim, se eu vier nesse batidão todo, na hora que eu entrar em 24, que eu sei que vai ser muito maior, é outro tipo de pressão, outro tipo de realidade, e não vou aguentar. Então aí eu resolvi parar um pouco, fazer algo mais tranquilo, bem dentro do que eu... Sem correr, sabe? Bem uma tranquilidade assim, para eu entrar no 24 mais preparado. Mas são várias coisas que foram acontecendo, né? Então, tipo assim, a convivência com outras pessoas, a questão do networking, vai fortalecendo isso, porque as pessoas vão te encorajando a tomar determinadas atitudes. Eu lembro que eu ouvi isso em 2019, cara. Um cara falou numa dessas reuniões, falou assim pra mim, falou, cara, se você quer realmente ter resultado no teu negócio, você precisa dedicar 100%. Cara, depois de 4 anos que eu fui tomar uma atitude para fazer isso. Entendeu? Sim. Então, realmente, atitude, coragem com atitude e agora gás para buscar os resultados que a gente quer, né? Porque você consegue planejar, né? Cara, eu vejo no dia a dia, assim, no trabalho, no dia a dia, mentorando outras pessoas, com clientes, alunos. Cara, você olha, você consegue visualizar pessoas com extremo potencial. Pessoas que você fala assim, cara, se essa pessoa ela não tivesse essas travas específicas aqui, é o momento dela, não tem como você arrancar isso. Você falou, e eu tive várias decisões e acredito que vou ter várias decisões. Acho que o que a gente tem que diminuir em relação a isso, e isso a gente tem que buscar outras coisas. Por exemplo, eu faço boxe e meu poder de decisão em algumas coisas ele melhorou. Porque eu sei que, cara, se eu não desviar, eu vou tomar. Sabe? E aí tem certas coisas que eu faço essa analogia que eu falo, cara, se eu não tomar uma decisão agora, vai ser pior lá na frente. E aí eu começo a encurtar esse momento entre o que eu escolhi e o que eu decidi. Sim. Sabe? Porque senão demora 4 anos, demora 5 anos, tal como várias decisões já demoraram. Então acho que a grande luta nossa é estar tão presente no nosso propósito, naquilo que a gente veio fazer aquilo que a gente veio fazer. Então, por exemplo, você investiu em um negócio, você quer se dedicar a esse tempo, então realmente ter uma entrega real em cima disso e aí você vai tomando decisões em cima dessa entrega. Porque senão, eu falei com a minha esposa esses dias e a gente estava conversando sobre isso, sabe? Se dedicar 100%. Da mesma forma que você falou. Cara, se você quer ir para o próximo nível, não tem o arrependimento, ele não pode existir. E muitas vezes o arrependimento ele vem nesse formato que você falou. Ah, se eu tivesse mais tempo ou se eu tivesse esse tempo específico, é porque eu não estou me dedicando 100%. O arrependimento vem em cima disso, cara. Desse tipo de coisa. E aí eu não sou nem 8 nem 80 em relação a algumas coisas. Eu não sou o cara que vai queimar pontes. A partir do momento que você tem família, você começa a pensar. Suas decisões são baseadas, né? Porque não é só o que você vive, é o que você e sua família vivem. As decisões são compartilhadas. Falando nisso, tá vindo o segundo, né? O Bento, né? Tá vindo o Bento agora. Meio do ano já tá aí. Legal, passa rápido também, cara. Rápido. E aí as decisões já são levadas em consideração. Quando você é jovem e tudo mais, você vai tomando decisões e vai entendendo. Depois passa um tempo, você começa a tomar decisões baseadas nas pessoas que estão junto com você. Então, de certa forma, você deixa uma visão tão arrojada para uma visão não tão conservadora, mas ao mesmo tempo tem mais gente para pensar, você não está sozinho. Mas acho que o grande poder dentro disso é se você está dentro daquilo que você está disposto a fazer, que você propôs a fazer e você está fluindo em relação a isso, você vai tomar decisões mais rápidas. Né? Tipo, o teu dia, assim, a tua decisão vai ser mais rápida. Mais rápida e assertiva, né? Assertivo, porque, errar, a gente vai errar e errar é sinônimo de aprendizado.
O problema que tem, eu falei sobre isso ontem, cara. Eu acho que o grande problema que tem do erro é que a gente continue trabalhando nele. O problema é ótimo, a gente nasceu para resolver problema, mas não tem nada melhor do que resolver novos problemas. É isso. Eu gosto de problema, é problema novo. Se o problema tem mais de um ano, cara, é preocupante. Por que a gente não resolveu ele ainda? Não é? Cara, é aquele ditado, fala assim, o prego tá na bunda. Tem o ditado do cachorro, né? O prego tá na bunda. Ele fala assim, por que o cachorro não tira o prego? Fala, cara, porque dói muito, mas tá lá, cara, tá doendo todo dia um pouquinho. Mas prefere ficar com o prego na bunda. E pra ele tá tudo confortável. Parabéns pela tua cara. decisão, cara, tá? E acho que isso é uma jornada agora que você vai trilhar diferente, que aí essa parte, acho que você queimou a ponte depois, você olhou pra tua família, mas entra num cenário onde você queimou a ponte, cara. Agora fala, beleza, agora eu tô 100%, agora eu tenho que colocar 100%, não tem pra onde correr, Exatamente. né? Mas ao mesmo tempo, teu poder de escolha em relação a isso também melhora. Com certeza. E uma coisa assim, cara, não é romantizando as coisas, né? Porque é até legal deixar isso claro também. Cada um, velho, sabe muito bem o que seguir, se você vai seguir sua carreira dentro de uma empresa, se você vai seguir seus negócios. Até porque hoje se fala muito na questão de empreendedorismo. Então, assim, a decisão que eu tomei de seguir a área de empreendedor é a minha decisão. Então, necessariamente, vai ser a sua decisão. Então, assim, agora eu vou largar tudo e vou abrir meu negócio. Você está pronto para isso? Se você tá com medo, cara, não vai. Então a gente fala, tô com medo, vai com medo mesmo. Não vai, cara, se prepara. Se prepara e depois vai. Então, assim, precisa realmente cada um olhar pra você pra tomar a sua decisão aí, né? Não vamos todo mundo achar que um faz assim, que tem que ser todo mundo. Eu acho que tem que ser a sua decisão, não pode ser a decisão do outro. Se você tá colocando o outro em questão que não é ninguém do teu ambiente e vai te fazer mal, cara, é hora de repensar. Eu lembro uma vez, perguntaram pro Flávio Augusto, fizeram a seguinte pergunta, falou assim, cara, na concepção, nessa teoria, nesse conceito que você traz, parece que todo mundo vai se tornar empresário. Todo mundo vai ser empresário a partir de agora? Ele falou, não. Mas eu preciso falar para pessoas que realmente estão dispostas a empreender, que existe uma realidade e elas têm essa vontade dentro delas, eu preciso levar essa vontade para fora. Agora, quem não quer, como você disse, tem carreiras lindas de intraempreendedores, depois acaba tendo um equity da empresa, eles acabam permanecendo e tudo mais. Cara, é lindo, a gente tem vários exemplos disso, de pessoas que chegam na vice-presidência, chegam a assumir um cargo de CEO e tal. Tá tudo certo, tem que ver o que pulsa em você. Senão, você vai se tornar uma coisa que é aquele exemplo que a gente viu. Porque o pai era advogado, o que eu tenho que ser? Porque o pai é médico, o que eu tenho que ser? Aí é na tua vida, né? Você está vivendo a vida de outro e há grandes chances de você se frustrar. Exatamente. E às vezes quando você entende isso, pode ser tarde, né? Então... Exato, cara. Você precisa se autoconhecer muito grande, né? Muito se fala de terapia hoje em dia, né? E é uma coisa assim que eu fiz... agora eu parei por um tempo, mas é algo que... Cara, você precisa respirar, né? Você faz a terapia, você fala assim, cara, deixa eu respirar, deixa eu colocar em prática isso aqui, né? Deixa eu digerir. Exatamente. E a terapia, ela te ajuda muito nisso, né? De você se autoconhecer, de você enxergar seus limites, de você enxergar quem é você mesmo e o que você pretende seguir na vida, né? E eu lembrei de uma coisa, falando de terapia, mas que é da vida, às vezes as pessoas que estão com você... elas acreditam mais em você do que você mesmo. Isso é verdade, cara. Pra eu tomar essa decisão, cara, não foi uma decisão fácil, mas se não é, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, falar pra mim que eu confio em você, eu sei do seu potencial, não sei o que, não sei o que, não sei o que, talvez você não tinha tomado essa decisão. Talvez tinha ficado ali não, acho que aqui tá bom mesmo, tá tranquilo e vamos ficar por aqui mesmo. Mas às vezes a gente precisa... Mas e quantas vezes você pensou que ela não estava te apoiando, né? Ou você pressentiu? Cara, com medo, com certeza ela vai ficar. Vai. Mas eu acho que o homem ele precisa de apoio. Porque ele tem que ir lá, ele tem que buscar isso, ele tem que ir na frente, ele tem que tomar flechada, é o homem que tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa de apoio. Tipo, uma pessoa que fala, eu tô com você, vambora. Se piorar, eu tô com você. Se melhorar, eu também tô com você. E eu acho que
a regra é essa. É isso. Então, eu tô falando isso porque às vezes as pessoas não gostam de receber elogios. Uhum. Então, cara, se a pessoa tá falando que você é bom naquilo, cara, acredita que você é bom nisso. Acredita que você realmente consegue fazer as coisas, porque talvez é isso que falta pra você tomar alguma atitude, né? E ainda mais estando perto, né? Sim. Eu aprendi um pouco, quando alguém me faz um elogio, eu falo obrigado. Quando alguém me faz uma crítica, eu também falo obrigado. Mas acho que a forma com que isso gira em torno de mim, ela realmente tem que ser a mesma. Essa frequência, da forma com que chega, eu preciso me posicionar em relação a isso. Porque se o elogio me levar muito para cima, vai ser ruim, cara. Porque eu vou achar que, né, não é o que eu já estou num nível que não haverá falhas e eu vou conseguir tudo o que eu quiser. Se a crítica for muito grande, vai me deixar num lugar que eu não consigo nem levantar. Quantas pessoas recebem uma crítica, seja no trabalho, ou percebem alguma coisa e falam, nossa, eu tô errando aqui e tudo mais. De repente a pessoa no outro dia ela não consegue nem levantar. Exatamente. Então, eu acho que esse equilíbrio ele precisa acontecer assim, de ter minimamente uma barreira na tua frente, aonde você agradece, como se fosse um vidro assim, você fala obrigado pelo elogio, obrigado pela crítica e vida que segue, entendeu? Porque senão, se isso for o teu motivador, acho que o grande resumo é isso. Nem críticas, nem elogios precisam ser seu motivador. O teu motivador e aí é um dos motivos do podcast, é ir para o próximo nível. Ir para o próximo nível, na minha opinião, cara, é melhorar um pouco cada dia. Se você estiver melhorando um pouco cada dia, cara, não tem nada que te segura. Em um ano, aquele 1% lá, não tem nada que te segura no final de um ano, cara. Então, se você se torna uma pessoa praticamente irreconhecível. Eu acho que essa é a minha grande busca, né? De me tornar uma pessoa que eu termine o meu dia olhando para o que eu fiz e falo, pô, valeu a pena ter vivido. É isso. É isso. Dias bons e ruins, mas que vale a pena ter vivido, né? É isso. E aí te mostra como você fica mais próximo das coisas que você quer, né? Sim. Que você quer fazer, que você quer ter de resultado, que você quer de vida, que você quer de tudo, né? De sonhos e tudo mais. Então, com certeza, vem... não adianta, autoconhecimento é um negócio que... É foda. É foda, pra não falar outra coisa. Mas Irmão, foda. temos um excelente episódio. 1 hora a gente falou que passava rápido, né? Mas passa muito rápido mesmo, cara. Nossa. Queria te agradecer por estar aqui, primeiramente. Acho que o mínimo que eu poderia fazer era retribuir. Eu falei, não, eu preciso entrevistar esse cara agora. Já passou 63 episódios, aí eu preciso saber o que está acontecendo, como que a gente consegue manter essa constância e incentivar as pessoas que querem fazer um trabalho como esse também, né? Uhum. E, cara, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, por onde a gente te encontra, o Rio Preto Cast também. Bacana. Então, você vai encontrar as minhas redes sociais, que agora você vai ver muita coisa de podcast, de viagem, de tecnologia, que eu tô falando lá. É leandro.martinsp. Esse é o meu Instagram pessoal. Só seguir lá, tem muito conteúdo bacana. O Instagram do Rio Preto Cast, que é Rio Preto Cast, é legal que você consegue encontrar Rio Preto Cast em qualquer plataforma que você procurar a gente, inclusive no TikTok. Registrou e já era. Exatamente. Então vai estar lá no YouTube, no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, também lá no TikTok e no Instagram. Então a gente está lá também com muito conteúdo, muita coisa bem legal que a gente sempre traz. E também o Instagram da minha agência de viagens, que é leandromartins.viagens. Então tem também conteúdo de viagens lá. Às vezes você tem alguma dúvida, tem uns conteúdos bem legais lá também que você pode aproveitar aí também. E você que já viajou com criança, eu sou pai também, então tem uns conteúdos legais lá. Tem toda essa ajuda também de conteúdos para viajar com criança. Sim. A minha primeira experiência foi agora, esse ano, né? E assim, cada criança é um jeito, uma experiência diferente, mas a gente tenta ajudar da melhor maneira aí, né? Com alguns detalhes. Cara, eu queria complementar só, de novo, muito obrigado. Sigam também o Igor, Igor Kurt, né? Isso, e exato. eu gostaria de fazer um agradecimento especial também para quem fica do lado de lá toda vez aí, pro Fabinho aí que vem ajudando a gente, aguenta a gente, né, em tantos verdade, episódios né, aí, cara? porque comigo esse é o 7º, né?
com você 63, 61, que é o que a gente comentou, 60 episódios. Vai, vamos arredondar aí. Mas, cara, não sei quantos já foram. E parabéns pelo teu trabalho, pelo que você vem fazendo aí. Parabéns pela parceria aí, né? É bem legal poder contar com um estúdio como esse aqui, senão seria bem mais difícil pra gente, pra ter toda essa estrutura. Certeza. Então, pra quem quiser, Fabinho, aí é Fábio Roger, tá? @Fábio Roger e @Conduta Filmes, tá bom? Então, quem precisar de podcast, estúdio, gravação, enfim. A parte de audiovisual aí. Audiovisual é com o mestre aqui. Com o mestre aqui. Show. Gente, muito obrigado. Temos um belo episódio aí e Victor, obrigado. até o próximo.